No espiritismo, o que pode ter alma, no caso? Seria somente humanos ou animais também poderiam ter almas, ou florestas, sei lá, árvores, vegetação? Animais em outros níveis. O que seriam outros níveis? Níveis inferiores ao do humano, eles não têm a mesma percepção e a mesma inteligência do ser humano. Mas dentro do mundo animal existe, da mesma maneira que existe no mundo humano, vários níveis de evolução. Uma pessoa que está evoluindo nesse mundo, né, que agiu bem, agiu corretamente, ela poderia vir no animal ou não? Isso não acontece. Então é um nível inferior, então. Exatamente. Então se alguém agiu mal, poderia vir no inseto, no animal? O inseto não? Não, o homem reencarna como homem. E animais reencarnam como animais. Dentro da classe de espíritos, alguns animais vão ter uma personalidade, uma separação desse espírito coletivo. Porque a gente encontra essa personalidade até inclusive nos nossos animais domésticos. Mas em algum momento eles vão conseguir se tornar humano ou nunca? Talvez, depois de muitas existências, eles podem evoluir para uma categoria que a gente não conhece ainda. O que seriam eles? Então é só para ajudar a formação dos espíritos humanos? Eles ajudam e servem aos humanos. Uma base, um exército? Ajudam e servem. Um cachorro que a gente hoje tem ele domesticado, e nem sempre ele foi assim, ele já foi selvagem. Com a evolução dele como animal, ele conseguiu, através da domesticação, conseguiu encontrar no homem o refúgio, encontrar no homem o carinho. Ele encontrou vários fatores que só existem na espécie humana, no espírito humano. E isso colocou ele num patamar diferente espiritual de outros animais que ainda são selvagens. O cachorro, ele vive pouco, pelo tamanho que ele tem, ele vive pouco, mas ele ama incondicionalmente o dono dele. Pode surrar ele, maltratar ele, chamar, ele vem e ele atende e ele faz carinho e ele fica, tá tudo bem. Então esse sentimento que ele possui não é aquele sentimento selvagem. Ele já evoluiu, ele abandonou já. Esse sentimento selvagem era tirado de um lugar onde era um espírito coletivo, encarna, sem nada de sentimento. Só atende ao instinto. Se alimentar e sobreviver. Procriar, se alimentar, sobreviver. Procriar, se alimentar, sobreviver. Hoje não é mais assim. Hoje ele já atingiu uma evolução espiritual dentro do espírito animal, que ele consegue já se destacar com alguma personalidade. Tem cachorro que só falta falar. E ele tenta se reencarnar novamente com o seu próprio dono ou ele procura outros? Isso não está a critério dele. Ele vai depender de vários fatores, assim como o ser humano. E no espiritismo, os livros do Allan Kardec tratavam desse assunto também? Trata de tudo. Animais. Insetos, por exemplo, eles ficam nesse ciclo de ida e volta, porque o ciclo de vida deles é curto. É como se eles pertencessem a um oceano, se destaca para viver e volta para o oceano. Se destaca para viver e volta para o oceano. São espíritos coletivos, eles ainda não têm esse sentido de evolução. Tu sabe dizer se um cachorro ele não for um bom cachorro, alguma coisa acontece com ele? Se existe uma forma dele não ser um bom cachorro? Rasgou todas as folhas do cara, rasgou as toalhas, a boca cara. Mas é dentro da infantilidade espiritual dele. A criança também faz esse tipo de coisa, porque ela ainda não está preparada, ela não sabe nem o que está fazendo. Eu imagino que no sentido do cachorro, enquanto vivo, encarnado no corpo, o cachorro faz esse tipo de coisa para chamar a atenção do dono, para atender algum outro instinto que ainda é latente nele. Eu preciso cavocar, eu preciso roer, eu preciso fazer bagunça. É a personalidade do cachorro. Mas a gente vê que tem cachorro que é mais cruel que o outro, ele é menos obediente que o outro, assim como o ser humano. O cachorro que mata gato, ele vai ter que vir várias vezes para...
É porque ainda o instinto dele ainda está forte, porque quando o cachorro ele é criado junto com o gato, dificilmente ele vai fazer isso. Mas o cachorro, ele matar uma caça, ele seria uma coisa errada para ele ou não teria nada a ver? Instinto. Se ele está indo atrás de alimento, é instinto. Quer ver uma coisa por essa lógica? Se tem uma sequência de evolução que ele vai ficando mais domesticado, mais amoroso, tem algumas raças que não são. Tem umas raças que são mais violentas mesmo, né? Principalmente essas raças que foram cruzadas pelo homem, né? E é cachorro feito em laboratório, cruzamento de laboratório. Esses aí, Doberman, Rottweiler, Pitbull, são tudo cruzamentos que foram feitos em laboratório. Por essa lógica, E aí eles seriam mais evoluídos. Exatamente. Ele tem umas atribuições que eles colocaram na genética. Ele é o que mais ajuda. O Golden é o que mais ajuda. Todo mundo considera ele como o melhor companheiro de deficientes e tal. Né? Porque ele é muito obediente, ele aprende e ele gosta de ajudar, de fazer 10 tarefas para ele. Ele quer fazer. Eu li alguma vez, escutei, né, que o próprio Espiritismo acredita em Jesus, né? O que seria Jesus dentro do Espiritismo? Jesus é o mestre, é o responsável pelo nosso universo, aquilo que a gente conhece como vida. É o exemplo a ser seguido, é onde a gente deveria chegar como ser humano. E por que o Espiritismo não começou por Jesus? Os Espíritos não escolheram Jesus para fundá-lo, para esclarecer o Espiritismo? Os Espíritos... Passou 18 séculos após para escolher Os Espíritos sempre existiram, desde a eternidade. Eles sempre existiram. Mas acontece que a gente precisa levar Jesus à época que ele veio. Quando ele veio, o que prevalecia era o judaísmo e as religiões politeístas. Tu acha que ele tinha conhecimento que existia espírito? Tem, claro, ele foi um que praticou várias obsessões, usou demônios. Os demônios seriam espíritos? Demônios seriam espíritos. Então o Espiritismo não acredita, vamos dizer assim, demônios e anjos, seriam menos evoluídos e mais evoluídos. Esses são os nomes de convenção. Só um nome mesmo. Todos nós temos aquilo que a gente conhece como anjo, guardião. Cada um tem um espírito evoluído, que é responsável para ajudar na nossa evolução. Ele nunca abandona por toda a existência aqui na Terra. Então, os demônios colocados aí, está me perguntando se os espíritos inferiores são demônios. Isso é uma nomenclatura, é uma convenção que foi dada, mas na verdade são espíritos que querem ainda viver no mundo inferior. São espíritos desencarnados, assim como a gente é encarnado aqui, segue vivendo aquele estilo de vida no mundo espiritual, sofrendo por isso, não se arrependendo e continuando praticando esse apego ao material, esse apego às coisas que não são coisas que vão fazer com que a gente evolua.